Olha só, esses minutinhos a mais já me ajudaram a engajar. Eu tenho certeza que foi porque vocês mandaram o link. Parceiro do Presença é um parceiro engajado, né? Pessoal, vocês vão perceber que os rostinhos do Presença estão um pouquinho diferentes. Hoje a gente estava esperando, estava projetado fazer com a Dioceia, né? Mas ela teve uma questão ali particular. E hoje a gente vai ter a super gerente comercial ali, Karine Oliveira. E ela faz parte aí do nosso time comercial também. Ela vai fazer esse aulão em conjunto aqui comigo. Eu estou aqui só de coadjuvante, pessoal. E nós temos uma ilustre presença, é muito raro. Foi muito difícil a gente conseguir essa agenda, viu? É uma pessoa bem complicada de conseguir um tempo. É uma pessoa muito importante aqui na empresa, então a hora dele é muito cara para a empresa. Então, olha só, estamos com o gestor operacional aqui da mesa do Presença, presente na sala, que é o Fernando. Fernando, fala um oi aí para a galera. Pessoal, boa tarde, tudo bem? E, ô Ká, você quer começar com a introdução Então, aí? aí Tem tem algumas algumas chamadas que a chamadas que a gente gente precisa precisa mandar para o mandar para o time. time. Gente, tudo bem? Boa tarde. Muito prazer, sou a Carinha. Eu sei que já tem até alguns rostinhos aqui que me conhece, algum pessoal que já me conhece. Bom, vamos conduzir aqui esse aulão de SEAP, mas antes, enquanto o pessoal está entrando, quero falar para vocês as oportunidades que nós temos diante das nossas redes sociais, tá? Começando pelo nosso Instagram, gente. Quem já segue aí o Oficial Presença, quem ainda não segue, já pesquisa no seu Instagram, Oficial Presença, tira um print do aulão de hoje. Eu sei que o pessoal, alguns parceiros meus já têm esse costume de fazer um treinamento, tirar print, já colocar no Instagram e também marcar a gente. Então já salva Oficial Presença. Nosso time depois coloca para você a rede social do Instagram, tira print e marca a gente, tá bom? Marca seu gerente comercial, a Dani, me marca também, Karine lá do Presença. E além disso, também temos a nossa comunidade, tá bom? Eles vão colocar também para vocês no chat, nossa comunidade. É muito importante vocês participarem, ficarem por dentro do que tem aqui de novidades do Presença em relação a produto, campanha. Tem muita novidade na comunidade do Presença, tá bom? Isso é aberto para todos, tanto para comercial quanto para você, parceiro, tá bom? Também temos outros canais ali de comunicação que você consegue. Nós temos a Blip, que é um canal que tem um atendimento para os nossos parceiros também, um canal exclusivo para você, parceiro, entre outros que o nosso time já está colocando aqui para vocês. Beleza? Quem está aqui? Sudeste, região do Norte, região do Nordeste, vai colocando de qual região que você está, para a gente saber de onde você está falando. Boa tarde, Márcio, Pedro, Bruna, Helena. Mas tem mais gente ainda, dá para colocar um boa tarde. Coloca aqui para a gente onde você está, qual é o local, onde que você vai assistir o jogo hoje. São Paulo, Raquel, time de São Paulo em peso. Cadê o pessoal do Rio, do Espírito Santo, Rio de Janeiro? Olha, São Paulo tá forte, hein? Muito bom, Muito bom, Ká. Que cara. Que energia, hein, energia, hein, galera? galera? Eu tô Eu tô aqui, aqui, ó, ó, uniformizada, uniformizada, já já praticamente um praticamente um pré-jogo. pré-jogo. Olha só, eu preciso que um de nós três fique no mudo por causa do retorno. Pessoal, então o tema hoje é sempre focar, né, no pessoal que está iniciando no projeto, né, no produto do convênio público, que é o CIAP, o federal, né? E é importante a gente ter alguém operacional aqui para trazer dicas para que você tenha uma assertividade melhor ali na atuação da sua proposta. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para o Fernando, alguma coisa que direcione ali a uma dica construtiva para você. Então, eu já quero te dar a dica de fazer uma pergunta inteligente, né? Aproveita o chat aí, que a gente vai avaliar algumas perguntas para o Fernando compartilhar aqui com a gente, tá? Ô, Fê, eu queria que você falasse um pouquinho de como que é a tua trajetória aqui no Presença, né? Para o pessoal conhecer você. O pessoal já me conhece, já sabe quem eu sou, já conhece um pouquinho da cá, mas eu acho que é a primeira vez que o pessoal está te vendo aqui. Perfeito, Dani. Então, rostinho novo tem que ter uma história nova, né? Então, gente, boa tarde. Eu sou o Fernando, eu trabalho aqui no Grupo Presença já há 7 para 8 anos, tá? Então, minha trajetória eu comecei lá como estagiário de vendas, né? Então, fui seguindo a trajetória como estagiário, depois fui efetivado, virei apoio comercial, depois supervisor comercial
e aí já faz mais ou menos 2 anos que eu já estou mais nessa área operacional. Então, hoje ali eu sou coordenador operacional, sou responsável ali pelas operações do Grupo Presença e por todo o escopo de operações que a gente tem dentro do grupo hoje. Muito bom. Então, é interessante ter a sua presença aqui, não só pelas dicas operacionais, mas você sabe o que o pessoal aqui da sala passa na ponta, né? Porque você já esteve nesse papel de produtor ali, e ali tendo um time de venda, especialmente em call center, que eu acredito que é o modelo da maioria, você consegue entender ali o que o parceiro passa na prática, né, Fê? Exatamente, Dani. Até por isso que foi importante, né, você ter comunicado para a gente trazer esse aulão hoje, né, uma parte tanto comercial que vocês já fazem muito bem com um toque operacional ali. Então, vamos tirar a dúvida dessa galera hoje e deixar o pessoal fera aí no CIAP. Legal, legal. Ô Fê, o que que você acha que é interessante a gente falar sobre diferencial aqui do Presença, né? Poucas pessoas sabem que nem todos os bancos atendem todas as UPAGs. Você acha que é importante a gente ter esse diferencial? É um destaque para a gente no mercado? Concordo, Dani, porque hoje a gente sabe que bancos afora, né, que a gente está acostumado ali com o CIAP, eles têm restrições de UPAGs, né? Então, determinadas UPAGs elas são bloqueadas. Às vezes, mesmo o seu cliente ele sendo um ativo permanente, ou determinados bancos não atendem aquela UPAG. Então, hoje a gente não tem restrição nenhuma de UPAGs aqui dentro do Presença, tá? Então, você, parceiro, pode virar sua digitação aqui para nós, porque a gente não tem restrição nenhuma em relação ao PAG, né? Temos algumas restrições ali de situações funcionais, mas em relação ao PAG, esse é um diferencial que o Presença traz, a gente não tem restrição. Legal, legal. Aí, Cá, é bacana a gente comentar que as categorias que nós atendemos, né? Tá todo mundo vendo a tela aí? Me diz eu, porque eu tô no compartilhar da tela, eu não tô vendo a tela do Teams. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Legal. Cá, então nós atendemos ali o ativo. O que mais que a gente atende aqui no Presença? Os inativos, aposentados, pensionistas, né? E seletistas também, tá? Nós atendemos aqui no Presença. Hoje, o que realmente nós não estamos atendendo é o público ali um pouco mais fechado, que é o temporários, né? Esse tipo de público nós não atendemos no momento, tá? Mas fica sempre por dentro aqui das nossas novidades, porque sempre tem alguma coisa nova que nós trazemos para vocês. Não é, Dani? Pois é, meus amigos, acabei de sair de uma reunião de diretoria, né? E aí eu tô sabendo de um babado aí, mas não posso contar, né, Fê, sobre o seletista. Não Não pode pode, ainda contar não ainda, né, pode. amigo? Tá bom. Segredo, vamos para o próximo então. É bem interessante vocês prestarem atenção nas minhas dicas, né, pessoal? Vocês estarem aqui antenados, conectados aqui com a gente, principalmente quem está implantando o CIAP na operação, é importante você entender o quão é importante você ter uma venda consultiva. E aí eu queria que o Fê comentasse um pouquinho sobre como foi a vivência dele em convênios, né, no federal, por exemplo. Poucas pessoas sabem o que é o federal, que é o que a gente disse ali na tela 1. É tranquilo aqui, né? O servidor que responde diretamente para Brasília, né, Fê? Exatamente. Então, hoje, o que que muita gente acaba confundindo, né, Dani? Convênio público engloba tudo. Engloba prefeitura, engloba governo, engloba o CIAP, até mesmo marinha e aeronáutica, né? Só que a gente sabe que cada convênio responde a um determinado órgão, né? Tem a sua determinada regra. Então, hoje, para não ficar nenhum tipo de dúvida, o CIAP, eles são servidores federais. Então, todos eles representam a União. Então, não tem relação à prefeitura, a governo, nem nada do tipo. Eles são próprios, né? Então, é um público específico próprio. Pegando o gancho do que você falou, realmente, quando a gente começou a operar a CIAP aqui no Grupo Presença, né, ainda como atuação comercial da minha parte, é um público diferente, porque a gente está muito acostumado naquele público padrão do INSS, né? De aposentado, pensionista, um público mais velho. Depois veio o FGTS, que é um público mais novo. Servidor federal, realmente, ele é um público que exige um trabalho um pouco mais focado, um pouco mais nichado, né? Porque são clientes que têm uma renda diferenciada, é um público, de fato, um pouco mais fechado para você atuar, mas que se você consegue trabalhar na métrica correta, no corte de base ideal, você consegue sim trazer uma boa produção.
Até um diferencial que hoje o SIAP tem é aquela questão do ticket, né? Se a gente for comparar um ticket hoje do SIAP com o INSS, com o próprio CLT que está performando bem hoje, a gente sabe que a gente está falando de um ticket ali numa média de 15 a 20 mil a cada contrato, né? Então é uma baita oportunidade do mercado que tem para quem ainda não explora esse convênio. Muito bem. Você pode comentar um pouquinho dos tickets que a gente está pagando aqui no Presença? A média que a gente tem aqui? Eu Sim. paguei um essa semana de 70 e alguma coisa. Exato, exato. Então, de maneira geral, o nosso ticket médio hoje, conforme eu falei, ele está variando de 18 a 20 mil, né, na totalidade. Mas sim, a gente tem operações, como a Dani falou, que a gente fura um pouco a bolha, né? Então, a gente está pagando ali tickets de 80, 90, 70 mil. Até no começo da semana passada, a gente pagou um contrato de 100 mil. Né? Então, realmente é uma coisa que enche o olho ali, até pelo quesito da comissão também. E, claro, ele é um público um pouquinho mais difícil, né? Que a gente tem que dar uma atenção especial, mas é um público que traz um retorno bom. Exatamente. Então, olha só, essas dicas aqui traz esse compilado, parece frase coach, né? Mas de fato, gente, é ter um direcionamento. Então, você pode atuar com autonomia, você vai identificar ali oportunidades que vai trazer assertividade para a sua operação, trazer soluções financeiras para o seu cliente. De fato, quando a gente fala do SIAP, é uma venda consultiva, então você vai identificar a dor ali do teu cliente, vai trabalhar aquela dor e é fechar com agilidade, com confiança. E em conjunto, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana, né? A gente tem um acesso ali ao pessoal da mesa quando a gente precisa de uma prioridade. Tem situações que são atípicas, né? E como que é a sua vivência em relação a você trazer suporte para os parceiros? Você sente que o parceiro tem um feedback positivo nesse sentido? Faz diferença a gente ter um suporte direcionado aqui do Presença? Com toda certeza, assim, você ter ali, além do seu comercial, né, da sua promotora, você também tem um apoio total do gerente do Presença. Nós temos ali grupos apartados com parceiros estratégicos que precisam dessa primeira mão, desse início, né, uma ajuda a mais, além do seu comercial. Então, dá toda a diferença quando você tem um time totalmente de prontidão ali para você. Porque, como a Dani bem colocou, nós temos ali a atuação do Fernando, né, o pessoal da mesa, nós temos o contato se precisar falar de alguma proposta muito específica, então fica muito mais prático quando você já tem esse contato direto conosco. E Fê, ainda falando sobre, eu quero voltar nessa questão da margem, né, de ticket, que é um ponto muito importante sobre a margem. Explica para a gente, Fê, para os nossos parceiros, como funciona essa margem do SIAP. A gente vai ter até uma tela sobre isso, né? A gente vai mostrar Isso. o cálculo na prática, né, Fê? Exato. Então a gente teve uma mudança muito importante, né, ali na metade de maio, que não só para o SIAP, mas para o INSS também, mas que afetou bastante, que é a questão da redução da margem de 40%, né? Então a gente acaba perdendo 5% de oportunidade ali, então a gente sabe hoje que um cartão, né, a gente meio que foge, ele tira ele da grade, né? Mas o que isso trouxe de oportunidade para o mercado, né? Pegando a visão como correspondente. A gente teve também a questão do prazo, que ele foi aumentado, né, para 120 meses, então a gente sabia que o padrão era 96. Então, qual que é a oportunidade que hoje o nosso parceiro ele tem? Ele tem a oportunidade dos contratos dele gerarem mais valor para o cliente, porque naturalmente vai estender o prazo da operação, o ticket vai aumentar também. E com a questão dos 40%, antes a regra era 35% para empréstimo e 5% para cada cartão, obrigatório. Hoje ele tem a opção de pegar os 5% que ele não utilizou com o cartão e contrair como empréstimo, né? Que então hoje ele tem a opção de pegar uma taxa menor, naturalmente rentabilizando mais para o cliente dele. Então essa foi as principais mudanças que a gente teve ali na metade de maio com o SIAP. Muito bem, então é interessante a gente até comentar aqui, estou no mudo, não? Que agora então a gente tem uma atualização, a gente está batendo forte nisso porque tem muita gente nova, né, Fê? Então, tem pessoas aqui que já são do mercado, já estão habituados, então, provavelmente aqui para tirar algumas dúvidas de como funciona o cálculo do contra-cheque, a gente vai ter uma tela só sobre isso, pessoal. Vai ter um cálculo aqui na íntegra para vocês fazerem também durante a digitação, até para vocês entenderem como é a avaliação da mesa,
aqui é um ponto muito importante, porque a gestão operacional tira o retrabalho depois, para você não causar aquele constrangimento com o cliente de fazer de novo uma digitação, de refazer uma formalização, até mesmo na tratativa da proposta, né? Então, aqui é o momento para a gente tirar essa dor de vocês, para minimizar ali o tempo ali, onerando ali teu tempo em questões operacionais, né? Para você ter mais tempo para negociar e gerar mais contratos. Então, hoje a gente já sabe a nova regra. Então, passa a se tornar, então, agora 40%. Então, eu escolho se eu quero usar tudo de margem ou se eu vou usar um pouquinho, aquele 5% no cartão. E aí vai depender da sua expertise comercial e também da dor do cliente que você vai tratar. Então, a gente tem ali a taxa padrão, a taxa teto 1,80, né? E a nossa taxa do cartão competitiva, obviamente, né? A 3,80. E o ponto importante, né? Com o prazo estendendo, a gente tem um ticket maior, né? Então, aqui no Presença, a gente tem um ticket estendido, né? É um ponto que a gente pode comentar também. E isso faz com que você gere ali oportunidades de negócio para o seu cliente, ok? Certinho até aqui, Fê? Falei bonitinho? Perfeito, Dani. Ká, me ajuda a mapear também, como eu estou transmitindo a tela, me ajuda a mapear os comentários para saber se tem alguma dúvida pertinente ao que a gente está comentando aqui, tá, pessoal? Pense na pergunta inteligente, hein? Você que está ouvindo a gente aí. Então, o máximo são 9 linhas que a gente pode utilizar, e acho que um ponto bem importante, Fê, que aí cabe você comentar o quão é importante a gente ter a digitação já com o Presença Tech. Por que será que nós do time comercial batemos tanto nessa tecla com parceiro? Você, como mesa, você poderia ajudar a defender aí essa visão? Claro, perfeito, Dani. Bom, por que que é extremamente importante a digitação ela já vir com autorização do Presença Tech no Solgov, tá? A gente sabe que hoje nossos parceiros eles prezam muito por um fluxo mais fluido, né? Agilidade ali na averbação, no pagamento das operações. Só que o que acaba acontecendo em alguns cenários? O parceiro acaba subindo a operação, ali na euforia, a gente sabe como é que é venda, né? E acaba esquecendo de orientar o cliente a autorizá-la no Solgov e o Presença Tech, né? E o que que isso impacta aqui no fluxo da operação? Hoje, as nossas operações elas já têm um fluxo automático que é o seguinte: a partir do momento que o nosso parceiro ele digita a operação já com a autorização do Presença Tech, a gente já faz a averbação no ato da inclusão da proposta. Para quê? Para garantir a margem conosco, a gente vai analisar e depois ou seguir para pagamento ou para cancelamento, entendeu? Então esse também é um diferencial que a gente aplica hoje na nossa esteira, né? Aquela famosa esteira invertida. Então, se o parceiro acaba subindo sem autorização, a gente não consegue já travar a margem com a gente e aí corre o risco dela ficar voando, como a gente já sabe, né? Então é de extrema importância que assim que for subir o cliente ali no sistema, já pedir para ele autorizar ali no Solgov dele, o Presença Tech, para quando subir a operação, ela já garantir a anuência do cliente. Muito bem. Aproveitando sobre aqui a gente falando sobre a parte da digitação, você acredita que tem uma oportunidade, um órgão específico que a gente consiga ter um foco maior? Vamos pensar na pessoa que está começando agora, nessa pessoa que de repente quer fazer um corte da base. Além dela puxar a nossa regra operacional, obviamente, né? Quer trazer a nossa idade para você trazer ali utilizar o prazo máximo que a gente atua, né? A gente atua em outros prazos também, prazos menores, né? Para quem tem uma idade mais avançada. Tem alguma UPAG que você acha que seja diferencial para atuar com a gente? A gente já traz o diferencial de atender todas elas, né, Dani, num contexto geral. Mas o CIAP, ele é um convênio bom de se trabalhar, porque além do reajuste de maneira geral que a gente teve, né, o reajuste salarial que a gente teve ali em maio, a gente também tem ao longo do ano, em algumas UPAGs, aumentos pontuais, né? Então aí que o parceiro também ele consegue mapear e atuar com determinado UPAG, né? A última que a gente teve recentemente foi do policial e do corpo de bombeiros. Então foi uma UPAG mais atacada, né, nesse último mês que a gente viu aqui pelo volume de pagamento das operações, que os parceiros fizeram ali um trabalho naquela determinada UPAG porque eles tiveram uma porcentagem de reajuste salarial. Naturalmente, liberou margem e conseguiram fazer contratações. Então, ao longo do ano, algumas UPAGs, o parceiro consegue fazer esse filtro para utilizar determinado PAG, conforme for tendo o aumento dela ali gradativamente.
Daí um fator muito importante, né? A Cá até me ajuda com esse ponto. O quão é importante a gente estar antenado, participar de todos os meios de comunicação ali 360, que é o que a gente fala, que o nosso querido marketing sempre manda as atualizações, né? Então, essa oportunidade, por exemplo, que a gente teve do aumento recente, foi divulgada, né? Então, é importante você estar sempre ali conectado com a gente, você produtor, e você que é comercial de promotora, que está aqui também aprendendo, né? Porque eu sei que é um momento de você, de algumas pessoas despertarem para pulverizar a sua produção e para que a gente consiga dar uma assessoria para o nosso parceiro, a gente precisa entender, né? Precisa ter uma expertise aí sobre o produto. Tem que entender de tudo um pouco e saber de estratégia que gera negócio para parceiro. E aí é interessante, né, que o nosso marketing sempre mapeia as oportunidades e divulga, né? Como a Ká mesma comentou aqui no comecinho, a nossa comunidade, o nosso Instagram, certo, Ká? E tem um Instagram também para comerciais, né? Ou, Oh, perdão, perdão, uma uma comunidade. comunidade. Exatamente. Gente, tem comunidade para você que é comercial. É muito importante. Não só quem está na ponta, mas também quem está conduzindo, né? Quem está ali auxiliando na carteira, realmente saber das informações. A gente sabe que você que é comercial, tem outras também que precisa saber as regras, a gente entende. Mas é importante você também estar antenado pelo que acontece no presença. Para o seu parceiro não te falar o que está acontecendo, você já passa para ele, né? Você também está antenado o que realmente tem aqui, as oportunidades que tem campanhas rolando, gente, campanha da Copa rolando, que nós já passamos aí no nosso Instagram, já passamos em lista de transmissão, mas tem muito parceiro ainda que precisa saber dessa oportunidade da Copa. Nós vamos passar aí um pouco mais no finalzinho para vocês, mas é importante você justamente participar tanto dos treinamentos, como também estar antenado nas redes sociais. Nos finais de semana, nosso marketing está sempre ali, também atualizando vocês, nos atualizando também. Então, é importante vocês participarem, tá bom? Sempre fiquem atentos na comunidade comercial. Se você ainda não está, depois procure o seu comercial, que ele te manda ali o link para você participar, tá bom? Não pode ficar de fora, não pode perder essa oportunidade de estar antenado dos assuntos do momento, dentro do presença. Excelente, excelente. E olha só, pessoal, o Fê vai ajudar a gente a me enunciar aqui. Esse aqui é o nosso modelo de contra-cheque. A gente está protegendo os dados por conta da LGPD, né? E aqui, Fê, imagina o seguinte: o produtor do INSS vendo essa tela aqui, é desesperadora. Ele que está acostumado com o SCOM lá, que é tão simples, né? Embora hoje não esteja tanto assim para interpretar, mas é assunto para outro aulão, porque a gente está na semana hot. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo aulão todo dia, né? E tem aulão sobre esse tema também. Mas me ajuda aqui. O que que é importante nessa tela que tem as informações ali do contra-cheque? O que que é relevante ali para o parceiro? Perfeito, Dani. Então, quais são os pontos importantes, né, que o nosso parceiro ele tem que identificar hoje no contra-cheque? Primeiro de tudo, ali destacado em azul, é o PAG, tá? Então, nesse caso, do que a gente pegou é do Departamento Central de Servidores de Inativos e Pensionistas, tá? Então, nesse caso, esse servidor ele é um aposentado. Então, esse é o primeiro ponto, onde a gente determina e localiza qual é o PAG do cliente. Em seguida, a situação funcional, né? Ali, no caso, a gente tem um aposentado que a gente exemplificou. Esse é um filtro muito importante, tá? Então, quando você, parceiro, for fazer ali o seu filtro de base, né, o seu tráfego pago, filtrar as situações funcionais que a gente atende dentro do roteiro, né? Até para não vir um lead desqualificado de uma situação funcional não atendida. Então, a situação funcional é muito importante a localização. Temos ali também o nome do servidor, a matrícula do CIAP, que hoje a gente utiliza um padrão, né, para fazer a verbação. Ponto importante do presença também, tá? Com o CPF do servidor, já com autorização, você não precisa preencher a matrícula. A gente faz a consulta na SERPRO e preenche de maneira automática, facilitando a sua digitação, tá? Excelente. E o último ponto, que é o mais necessário também, é a questão dos dados bancários, tá? Então, os dados bancários ali, ele sempre vai vir evidenciado no contra-cheque. Sempre, como regra, a gente só paga a operação se tiver nos dados bancários do contra-cheque, tá? Isso é uma regra que a gente não consegue negociar, até pela questão de segurança do parceiro e do cliente também. Muito bem. Tem algum comentário, cara, no chat? Tudo certo? Vamos para o bendito do cálculo, gente.
aquela conta maluca, aquela conta doida? Vamos lá, pessoal. Você que está entrando agora no produto, você vai se deparar ali com aquelas informações que o Fernando pediu para você validar. E aqui a gente tem as informações dos rendimentos e dos descontos. E é interessante você entender um ponto de relevância, que é nem tudo que tem de rendimento é consignável. E o Fernando vai ajudar a gente a entender isso na íntegra. A gente tem um cálculo aqui, mas ele vai falar o passo a passo como a gente chegou nesse valor para identificar a margem real do cliente. Vamos imaginar a hipótese ali de você validar a sua digitação. Quando você está com o banco autorizado, na digitação já vem a margem para você. Mas aí, se de repente você faz uma conta ali e percebe que está diferente, aí você vai entender o porquê está diferente. Porque isso é um questionamento muito frequente aqui comigo e muitas vezes eu sento com o Fernando, a gente refaz o cálculo junto, mas acho que agora eu aprendi. Depois desse aulão de hoje, eu nem vou precisar ir lá, Fê, mas te encher o saco para você calcular de novo comigo. Vamos lá, vamos falar aqui o que que eu considero e o que que eu não considero. Esse é o ponto alto aqui do aulão, pessoal. Então, atenção, papel e caneta na mão para você aprender a fazer o cálculo manual. Perfeito, Dani. Bom, vamos lá. Hoje no INSS, o pessoal está acostumado ao quê? Bate o olho, vê margem disponível, acabou. É só aquilo que eu vou seguir, só aquele cálculo que eu tenho para fazer, né? O SIAP ele é um pouquinho mais complexo porque ele tem o cálculo da margem de 70% e de 40%, que é de acordo com a nova regra, certo? Então, a margem de 40% a gente já sabe qual que é a regra padrão. Pega a renda dele, vezes os 40%, tem a margem disponível. Ah, mas Fernando, o que é a margem de 70%? 70% é a margem que ele tem que ter máximo de descontos do contra-cheque dele. Isso já somando descontos facultativos e descontos compulsórios, tá? O que é desconto compulsório e o que é desconto facultativo? Desconto compulsório são descontos obrigatórios por lei, que ele tem que ter no contra-cheque e não é negociável ou aceito pelo cliente. Então, exemplos de descontos compulsórios. A gente tem imposto de renda, contribuição de previdência social, tem pensão alimentícia, né? Então, esses são alguns descontos meio que inegociáveis que ele tem ali no contra-cheque. Tá? Descontos facultativos é onde a gente entra, que são empréstimos, plano de saúde, contribuição de sindicato. Então, tudo isso abrange desconto facultativo. Tá? Onde muita gente acaba errando na hora de considerar os rendimentos do cliente para cálculo de margem. Tá? Por quê? Quando a gente vai extrair o extrato de consignação lá do cliente no SIAP, vem a margem completa, né? Considerando todas as rendas dele ali. Só que o que acontece? Esse exemplo, por exemplo, que a gente trouxe aqui. O cliente ele tem ali um vencimento básico, né, de 11 mil, tem uma renda de auxílio alimentação e tem duas rendas que são leis, né? Então essas são consideradas para cálculo e tem uma gratificação ali, uma gratificação natalina. E esse caso é bem específico porque tá vendo que ele dentro do prazo ele tem um 0,1 ali, sinal de que essa gratificação ele só vai receber esse mês. Então, naturalmente, quando o cliente chegar para vocês esse mês, ele vai ter realmente uma margem muito inflacionada, porque ele recebeu ali 9 mil, né, de gratificação e naturalmente a margem dele aumentou. A Serpro, ela considera todos os rendimentos, né? Independente se são aptos ou não para serem descontados a parcela posteriormente, tá? Então é por isso que a gente aplica o cálculo base, o cálculo de margem. Por quê? No cálculo de margem, a gente já considera rendas que a gente vai ter a garantia de descontar a nossa parcela futuramente e não vai gerar nenhuma inadimplência aqui para o presença, para o parceiro, entendeu? Então a gente já faz esse cálculo das rendas que são passíveis da gente considerar e aí a gente faz o cálculo, tem a margem disponível, a gente deixa a digitação seguir. Se no cálculo de margem barrar, a gente já barra ali na entrada da operação, exatamente para o parceiro também não ter uma experiência de ficar digitando toda a operação, ela evoluir, chegar lá na frente e cancelar como margem extrapolada ali dentro dos 70%, tá?
Deixa eu fazer uma pergunta assim, pensando na ótica do produtor. Qual que é a diferença de margem de 70 versus margem de 40? O porquê é importante eu saber cada uma delas? Perfeito, Dani. Bom, margem de 40 é basicamente o cálculo que ele tem para usar como empréstimo, tá? Então, única e exclusivamente como empréstimo. Então, fez o cálculo da renda, do que é considerado ou não, pega a renda vezes os 40%. 40%, nesse cenário que a gente colocou aqui como exemplo, a gente viu que ele teria R$ 7.200 para ele pegar de empréstimo, né? Então, uma margem boa ali, uma ótima oportunidade de mercado. Só que se a gente for descontar todos os descontos facultativos, todos os outros empréstimos que ele já tem descontando na folha, a gente viu que a margem real que ele tem disponível no momento é de R$ 48, né? Então, essa ali é a nossa margem de 40%. Margem de 70% é o seguinte, tá? 70%, por regra ali do CIGEP, o cliente ele pode ter esses descontos de 70%, somando facultativo e compulsório, mas ele tem que obrigatoriamente levar 30% do salário dele para casa, né? Por lei isso. Então, a gente utiliza o cálculo de 70% para quê? Para não extrapolar somente os descontos de empréstimo, né? Porque às vezes a gente só olha muito para o empréstimo, mas às vezes o cliente ele está ali com 2, 3, 4 pensões alimentícias descontando da folha dele, o que também atrapalha o cálculo de margem consignável que ele tem disponível, tá? Então, por isso a importância da gente entender a margem de 70 e a margem de 40. Então, elas andam meio que em conjunto ali uma com a outra, Dani. Legal, legal. Aqui a gente tem nesse exemplo de contra-cheque, em destaque em vermelho, margens rendimentos que a gente não considera como consignáveis. Como que um parceiro conseguiria visualizar um extrato e entender isso aqui eu considero, isso aqui eu não considero? A gente tem um destaque ali no auxílio alimentação de 1.192 e a gratificação natalina. Por que você, batendo o olho, eu consigo saber que essa gratificação não é consignável? Eu já sei a resposta, mas eu quero que você responda. Perfeito. Olha, tá me colocando aqui na fogueira, né, Dani? Brincadeira. Mas por que que elas não são consideráveis, tá? Pelo seguinte, auxílio alimentação, ela não é uma verba que a gente pode contar para um cálculo de consignação, até porque o nome já diz, né? Ela é para auxiliar a alimentação ali do servidor. E nesse outro caso, que é uma gratificação natalina, a gente verificou que ele vai receber uma única vez. Então, se a gente considerar esse cálculo para renda, a gente vai estar aumentando a margem do cliente, né? E naturalmente a gente vai estar gerando depois um endividamento do mesmo, porque a gente vai fazer uma parcela contando que ele receba esses 9.000 no mês que vem. O que vai acontecer no próximo contra-cheque? Ele não vai receber os 9.000, o cliente vai ficar com a margem negativa e com a parcela do nosso empréstimo não sendo descontada. Ela vai ficar fora de folha, esperando que ele tenha novamente um aumento pertinente à margem que a gente averbou. Então, por isso que essas rendas, assim, funções comissionadas, auxílio alimentação, né? Essas rendas a gente não considera para fins de cálculo de margem, porque a gente sabe que qualquer momento ela pode sair da folha do cliente e aí naturalmente gerar uma inadimplência. Legal, legal, muito bem. Então, olha, até esse gratificação natalina tá lá com prazo 01, também é uma forma da gente identificar, né? Olha só, pessoal, então vamos ver como que a gente chegou nesse cálculo. O vencimento base, né, é 11.355, as leis lá que são as rendas a mais, ele tem mais essa soma, então ele tem um total de 18.135 ali de margem, né, de rendimento, perdão, de margem não, de rendimento. O 70% correspondente vai dar os 12.694. 40% de consignável é o 7.254. Então, aí a gente tem ali os descontos, né, a soma dos descontos. Então, somando o facultativo e o compulsório, a gente tem um total de 11.948 e 70% vai dar ali 746 disponível. Só que aí a gente pode utilizar 40% para empréstimo consignável. Então, a gente vai pegar a renda, a gente vai tirar ali a soma do que eu tenho dos 40% do consignável, que vai dar os 7.200, a margem disponível, então,
menos os descontos facultativos ali, que vai dar um disponível de R$ 48,14. No momento em que eu digitar, Fernando, a gente está implantando, então, uma forma do próprio sistema identificar de forma automatizada, né? Isso é interessante porque é uma nova atualização do nosso portal. Então, digitou com o banco Presença Tech autorizado, você não vai precisar fazer validação da categoria, ele já vai abrir para você a margem e já vai fazer a digitação dos dados ali funcionais, inclusive a matrícula. Muito bem. Ele já calcula, então, aquilo que é consignável e aquilo que não. Você consegue explicar um pouquinho essa implantação, como é que tá? Perfeito, Dani. Então, essa implantação já está em ajustes finais, tá? Acredito que hoje, até o final do dia, no máximo amanhã, ela já esteja ali em produção para todos os nossos parceiros. Exatamente por isso, tá? Porque acredito que alguém deva até fazer um questionamento futuro, né? Ah, mas por que que vocês não consideram a margem que vem da Serpro, que é o print que o cliente tem ali no SolGov, né? Exatamente por essa questão, tá? Então, lá dentro da Serpro, ela não diferencia o cálculo da margem, né? Então, lá dentro da Serpro, tudo que entra como rendimento para o servidor, eles fazem o cálculo de 40 e aplicam como margem no sistema. Só que aí entra aquela questão que a gente explicou, que ele tem a variável da renda, né? Então, um mês ele vai ter lá margem 7, 8, 10 mil, e no outro mês, quando cair a renda que ele não vai receber, a margem dele vai cair ou ficar negativa, tá? Então, é exatamente por isso que a gente já otimizou isso do nosso lado para evitar qualquer tipo de trabalho para os nossos parceiros, né? De ficar calculando, lendo ali no contra-cheque. Então, hoje o nosso sistema ele já tem essa inteligência para fazer esse cálculo de maneira automática e já trazer a oportunidade ali que o cliente ele tem disponível, Dani. Cássia, quer comentar um pouquinho? O pessoal pediu simulador, é isso no chat? Ah, não muda, gente, tô aqui falando. Ninguém tá me ouvindo. Vamos lá, pessoal. Tem uma pergunta aqui, Fê, perguntando se nós temos simulador para fazer isso. Nós temos, Fê, simulador? Cá, Cá, hoje o hoje o nosso nosso simulador simulador, ele ele já já está está dentro dentro. do sistema, tá? Por que que a gente já colocou ele parametrizado dentro do sistema? Juntamente com a IA, né, que auxilia a gente a fazer essa leitura das rendas também, porque hoje, se a gente for puxar, a gente tem mais de 3 mil rendimentos ali nas folhas do cliente, tá? Então, isso também geraria até um retrabalho do parceiro de ficar selecionando qual é a renda que é classificada, qual é a renda que não. Então, exatamente para otimizar ali a jornada do parceiro dele ter que ficar fazendo esse cálculo na mão, a gente já colocou isso dentro do nosso sistema, tá? Então, hoje já está de maneira automatizada, então ele vai simplesmente jogar o CPF lá dentro, com autorização do Presença Tech, e a gente já faz esse cálculo hoje para o parceiro para ter uma jornada otimizada. Perfeita explicação. Gente, está muito fácil, hein? Fazer a digitação aí no portal, não precisa fazer todo esse trabalho, colocou o CPF do seu cliente, simulou, já consegue ter a margem liberada. Obrigado pela explicação, viu, Fê? Olha lá, que agora não tem mais dúvida nisso, hein, pessoal? Guardem bem essa informação, hein? Ou seja, tudo concentrado no portal do Presença, um portal muito completo que foi desenhado justamente para tratar a dor do correspondente. Então, você que está acostumado a fazer aquelas multitelas lá de outros lugares, vem aqui para o Presença, concentra a sua produção aqui com a gente, porque a gente está construindo um fluxo, um sistema justamente para recepcionar você que precisa ganhar tempo com o retrabalho operacional. Então, concentra no Presença a sua produção, que eu tenho certeza que você vai performar mais. Ô, Ká, vamos comentar aqui como que eu faço para baixar o contra-cheque lá no SolGov? Tem Tem um um passo a passo a passo passo aqui aqui bem bem simples. simples. Vamos sim, mas antes tem mais uma pergunta, gente. Uma pergunta muito pertinente aqui da Robeliana. O pessoal aqui no chat está falando bastante, está feliz pela explicação. É bom, né, gente? Trazer quem realmente está ali conhecendo ainda mais do produto do que nós. Então, nós trouxemos o Fernando justamente para isso, para esclarecer todas essas dúvidas. E é bom saber que não só aqui no chat, mas que as pessoas estão até o final, tá, gente? Tem 63 pessoas aqui com a gente acompanhando a call de hoje, nosso treinamento. Então, permaneçam até o final, que ainda tem muita coisa para nós abordarmos aqui. Mas vamos lá, tem uma pergunta muito interessante da Robeliana, que diz assim: eu sou nova aqui e sempre trabalhou com INSS. Quais são os riscos dela começar agora com o CIAP? Tem algum risco para ela?
Não, cara, zero risco, tá? Zero risco, até porque se trata de uma operação consignável que vai descontar ali do contra-cheque do cliente, né? Tem toda uma segurança ali para averbação. A averbação também é o próprio cliente que ele autoriza lá dentro do Solgov, né? Agora o pessoal ali que trabalha com o INSS está sentindo a diferença de como é um processo de anuência, coisa que o público do SIAP já vem desde os primórdios ali com esse formato, né? Então, a partir do momento que a gente averba a operação, o cliente ele tem que ele mesmo entrar lá dentro do portal dele, confirmar ali a anuência do contrato, e aí só após isso que é dado andamento no desembolso, né? Então, é um risco, o risco que ela vai ter é o mesmo risco do INSS, porque se trata de consignado, mas nada que assuste, não, muito pelo contrário. A única coisa que ela vai sentir um pouco de diferença é porque, como ela está trabalhando com o INSS, por se tratar de um público diferente, né, vai levar ali de fato um tempo de maturação um pouco maior para entender o público-alvo dela, mas fora isso, fora esse tempo de maturação e entender o público, o risco é zero. Perfeito. Tem bastante pergunta aqui, Eu né? acho que Daqui a tem pouco. um risco, Cá, aumentar muito a sua produção, porque o ticket é absurdo. É verdade, vai se acostumar, depois vai querer sair nunca mais, gente. Olha, e tem mais dúvidas aqui do Pilon. Faz somente novo ou Porsche? Por enquanto é só novo e cartões, tá? Mas olha, como nós falamos, estamos sempre em inovação. Então sempre fiquem por dentro mais uma vez, porque sempre vem novidade por aí. Logo, logo a gente vem com outras opções para vocês. Não vou dar muito spoiler, não vou prometer muito, porque eu sei que tem, mas eu não posso falar quando. Então fica só aí de Um spoiler para passarinho vocês. me contou. A Dani que gosta, tá, Tô gente, de dar esses sabendo de um spoilers para vocês. babado. Não posso falar que vai ter porte. Ó, tem mais dúvida, tá? Aqui, ó. O Kaique mandou uma outra questão sobre desembolso. Gente, sobre reapresentação, nós conseguimos fazer também pelo próprio card do portal, tudo muito prático aqui no Presença. Mas é importante frisar que quanto mais rápido e melhor você colocar os dados bancários do cliente, você já evita ali esse gap, né? De ter uma falha de desembolso e até causando uma morosidade para você também, porque às vezes o cliente não está naquele momento disponível, você vai acabar perdendo um tempo de conseguir falar com ele para conseguir os dados do seu cliente. Aqui nós conseguimos fazer de imediato, assim que você manda os dados, nós reapresentamos. Mas já fica um ponto de alerta, sempre coloque os dados corretos do cliente, tá bom? E agora vamos entrar aqui. Tem bastante dúvida aqui, gente. Ó, o Cauã mandou mais uma pergunta: qual o prazo para autorização da anuência? Hoje, em todos os nossos contratos, a gente coloca um prazo de até 7 dias úteis, tá? Para o cliente ele dar a anuência ali. E caso ele não consiga após esse prazo, aí naturalmente expira a anuência e aí é necessário redigitar ali a operação, tá? Porque cada operação ela gera um número de CCB, que esse número ela fica lá dentro da anuência do cliente. Então a gente sempre coloca esse padrão. Caso ela seja expirada, aí é só subir uma nova operação que a gente gera uma nova anuência. Legal. Ô, Fê, então a anuência ela fica disponível automática, né? Quando digita no Presença. Comenta um pouquinho sobre esse ponto. Exatamente, Dani. Por isso que reforçando mais uma vez, né, a questão da autorização. Então, a partir do momento que o cliente ele inclui, que o parceiro inclui a proposta no sistema já com autorização, automaticamente a gente já gera a anuência para o cliente e ela já fica disponível lá no portal Solgov dele, né? A gente sabe que hora tem clientes que só vão responder no dia seguinte para fazer a formalização um pouco depois, né? Muitos estão em horário de trabalho, né? Enfim. Então, exatamente pensando nisso, a gente estende um pouco mais ali o prazo da anuência, né? Pensando também nesse lado do parceiro fazer a atuação junto com o cliente e a gente coloca esse prazo um pouco mais estendido ali para dar também uma flexibilidade um pouco maior na atuação. Muito bem. Então, pessoal, eu sei que tem muita gente nova aqui que está começando. Como é que ele faz para baixar o contra-cheque lá no portal do Solgov? Você vai lá, entra no acesso, né, identificado, vai na opção autoatendimento, tem o botão lá consulta contra-cheque. Você vai escolher o vínculo correto, porque tem pessoas que têm mais de um vínculo, né, Fê? Isso é um ponto importante. É interessante que quando nós estamos digitando com o banco autorizado, o próprio sistema ele mapeia qual o vínculo que está dentro da minha regra operacional, então você não vai precisar ter aquele trabalho de validar com a matrícula certa, isso é bem interessante. Aí você tem ali a opção baixe o PDF, dá para baixar, e também dá para você mandar no WhatsApp, tem os 3 botãozinhos ali, depois tem a opção
de enviar no WhatsApp, tá? Parece uma tela simples, mas vamos pensar na ótica de quem está começando, de quem está tentando entender esse produto. Então, aqui, ó, nos 3 pontinhos, você vai lá, e vai no enviar e vai aparecer lá a caixinha do WhatsApp para você mandar o arquivo em PDF. Por que eu preciso ter o contra-cheque? Porque é um documento obrigatório na digitação, né, Fê? Exatamente, Dani. O único documento obrigatório que hoje a gente pede na digitação é o contra-cheque, tá? Exatamente para ele acelerar no nosso processo de análise da mesa, para a gente dar uma fluência maior nos pagamentos. Porque se é digitado, a gente nem permite, né, Dani, na verdade, a gente nem permite o parceiro digitar sem o contra-cheque, porque a gente sabe que acaba gerando gargalo, a proposta acaba morrendo. Então, para a gente já otimizar esse processo, hoje o contra-cheque ele é obrigatório na nossa jornada de digitação. Ótimo, então isso otimiza, né, a validação da proposta para trazer mais agilidade. Eu nem vou fazer muito detalhadamente esse ponto aqui, porque a gente já tem a margem no nosso portal, né? Mas se você precisar ter a visão, você vai no autoatendimento, tipo de margem, você já sabe que um percentual você pode utilizar para empréstimo, a escolha 5% de cartão, crédito ou benefício, ou utilizar os 40% total lá para a margem do novo, ok? Como autorizar o banco? É um ponto muito importante, né? Karine, qual banco que eu devo autorizar lá no Solgov? Presença Tech Securitizadora, pessoal. Agora a verbação é por nós, tá bom? Para quem fez aí o CIAP há um tempo atrás, nós tínhamos uma outra verbadora. Hoje é diretamente aqui com o banco, tá bom? Então você coloca lá Presença Tech Securitizadora do portal do Solgov. Dani. Comento, com certeza. Ó, você vai acessar o portal do Sogov, autoatendimento, consignação, como está aqui na tela para vocês. Vai selecionar na opção de consignatário, presença tech securitizadora. Aí você só confirma, que daí você consegue depois receber ali um e-mail com a confirmação da informação que você colocou ali, né? Ok. E aí, o ponto da anuência, né, pessoal? É importante você entender que quando você digita com autorização, no momento em que você direcionar seu cliente para formalizar, você vai informar para ele, fazer o enquadramento bonitinho, né? Você já sabe essa parte, porque você já faz isso nos outros convênios que você trabalha. O enquadramento da documentação, muito bem. E aí, a anuência, ela já vai estar disponível. Então, já direciona ele também para fazer a autorização, porque você já reserva essa margem, como o próprio Fernando já explicou aqui para vocês, a gente tem uma esteira invertida, ou seja, eu averbo na frente, analiso depois. Se essa proposta for reprovada por alguma questão, ela vai ser desaverbada de forma automatizada lá pelo nosso setor operacional, ok? Então, passo a passo para gerar a anuência. Fê, você gostaria de comentar esse ponto de como gerar a anuência? Perfeito, Dani. Então vamos lá. Depois que ele tiver a autorização gerada, nós, Presença Tech, vamos averbar, né, o contrato dele e disponibilizar para o cliente da anuência. Então, ali dentro do portal dele do Solgov, ele vai ter ali a aba de autoatendimento, ele vai ser direcionado ali para a aba de consignação e em seguida para dar anuência, né? Então, isso é um procedimento que todos os servidores deles já conhecem, tá? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças eles fazerem esse processo, porque eles já estão acostumados com essa temática, tá? Então, depois dele clicar ali em dar anuência, o próprio cliente ele tem acesso a todas as informações do contrato, assim como você, parceiro, negociou com ele, né? Então, questões de taxas, valores, prazos, tudo conforme o acordado, para ele fazer uma validação a mais de segurança, né? Depois disso, depois que ele validou todas as informações, ele vai lá e ele tem a opção de confirmar a anuência ou rejeitar caso ele não tiver de acordo com alguma informação, tá? Então, ele confirmando, a gente recebe a comunicação aqui, ele rejeitando, a gente também recebe a comunicação aqui que ele rejeitou, tá? Então, no cenário de confirmação, naturalmente a proposta confirmada a anuência, ela vai seguir para desembolso no fluxo normal. Caso ela seja rejeitada, a gente vai ter a sinalização para vocês ali dentro do card da operação, que o cliente rejeitou a anuência, para vocês entrarem em contato e entender o que aconteceu e subir uma nova operação, tá? Ok, falando sobre o tema da anuência ainda, Fê, o parceiro que digitou, vamos pensar no parceiro novo aqui mais uma vez. Como é que eu sei que a pendência está ali
de gerar autorização da anuência ou de gerar autorização no SolGov, o parceiro sabe, ele consegue ter essa informação para ele acionar o cliente? Consegue sim, tá, Dani? Então, hoje na nossa esteira, assim que o parceiro digita o contrato, se ele já digitou o contrato com autorização, ali na parte de ver etapas, né, nos nossos status, ele consegue ver que a anuência ela já foi gerada, né? Então, a gente coloca ali uma informação, anuência gerada. Ou, caso seja o outro cenário de pendente autorização, a gente vai abrir uma pendência para o parceiro atuar e dentro da pendência vai estar lá a informação que ele está pendente a autorização do SolGov, né? Ou caso seja mais para frente a questão da anuência, então a gente também coloca como pendência para ele fazer a atuação do cliente. Então, todo tipo de pendência a gente sempre vai estar sinalizando ali o parceiro para ele conseguir fazer o acompanhamento da operação. Para fechar aqui, Fer, foi muito importante a sua participação, porque eu trouxe assim de forma bem técnica, pessoal, o que você precisa fazer para você conseguir ter agilidade, né? Ter efetividade ali na operação. O que você considera que é o principal motivo de pendência nas propostas do SIAP? Aquilo que pode virar a chave do pessoal que está aqui na sala para ter uma agilidade operacional melhor, para digitar o contrato ele pagar no mesmo dia. Perfeito, Dani. Então, hoje, como a gente sinalizou, os 3 maiores pontos de pendência que a gente tem assim disparado é a questão da autorização, né, de digitar sem autorização ali, o que acaba atrasando o fluxo da operação. Então, é muito importante que, assim que for digitada a operação, já subir com autorização lá do Presença Tech, tá? Segundo maior índice de pendência, por incrível que pareça, depois que a gente já analisou, depois que a gente já averbou, a gente tem alguns casos que o parceiro acaba deixando de dar a anuência do cliente, Dani. Então, uma proposta toda bonitinha, toda pronta para pagar, só falta a anuência do cliente ali, às vezes uma comunicação rápida, um WhatsApp, e aí a gente acaba deixando a proposta parada, às vezes perdendo, exatamente por conta do cliente não dar anuência, tá? E o terceiro e último caso, que não são muitos, são mais casos pontuais, a questão da chamada de vídeo, né, da no vídeo. Então a gente tem alguns casos ali que a gente deriva, né, para uma chamada de vídeo em alguns determinados critérios internos para fazer uma validação a mais de segurança ali com o cliente, assim como a gente sabe que já tem em todos os demais produtos, né? Então aqui a gente tem também em algumas operações e esse é um ponto de pendência que pega um pouquinho ali. Então a gente resolvendo essas 3 pendências ali, a operação segue tranquila, o fluxo Segue, né? segue tranquilo. Em minutos a gente então consegue pagar muito bem. Então, Exatamente. pessoal, dicas muito valiosas. Eu achei que ia durar menos tempo esse aulão, acabou estendendo um pouquinho mais. Agradeço a presença de todos, agradeço, Fer, essa disponibilidade. Eu sei que não é fácil te tirar um pouquinho do lado do seu mundo e trazer para a gente aqui do comercial, sentir um pouquinho a ponto. Presença é isso, né? Então, a gente traz um suporte dedicado para vocês, a gente procura trazer ferramentas para ajudar vocês a performarem. Eu tenho certeza que isso aqui vira a chave de muita gente que está tendo dificuldade, que está precisando melhorar. Plataforma ágil, digital, né? Então, nós somos uma fintech de tecnologia. Obviamente, estamos dentro da regulação, então a gente tem segurança, LGPD e a comunicação objetiva, né? Conta com a gente para o seu crescimento. Cá, obrigada pela tua presença, parabéns aí pela participação. Quer fazer uma finalização aí com o pessoal? Pessoal? Quero, gente, muito obrigada por ter ficado até o final. E só um lembrete para você que ficou até o final, nós temos a plataforma de treinamentos. Todos os nossos aulões, eles ficam gravados, nosso time de marketing fera aqui, eles colocam para vocês no canal T-Members. Então você pode procurar o seu comercial, que depois nós mandamos ali o acesso para você assistir novamente esse aulão de hoje e os demais que nós teremos aí em frente. Excelente, pessoal. Boas vendas a todos. Obrigada pela presença. Até o próximo aulão, que é amanhã. Até a próxima, pessoal. Bom final de dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.